Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Prof. Adri Miss. E é lógico, você já me conhece, já sabe que é Adri com Y, muito bem. Gente, hoje eu trago para vocês 4 dicas simples e fáceis sobre as question tags. Isso mesmo, você conhece as question tags? Você sabe as regras? Se sim, muito bom, se não... Vem conhecer, vem aprender aqui nesse canal, porque aqui duvido que você não aprenda. Com essa praticidade toda desse canal, lógico que você vai sair daqui conhecendo, aprendendo mesmo, e você não vai esquecer jamais, porque esse canal foi feito com toda essa praticidade, foi feito pensando em você. Tá certo? Então, muito bem, gente. Olha só as dicas de hoje. O que são question tags? As question tags são pequenas expressões que são adicionadas no final de cada frase, certo? Com a intenção de obter uma informação dita pelo sujeito ou na intenção de confirmar o que ele já disse, certo? Muito bem, então vamos lá. Para a gente fazer uso das question tags, nós precisamos saber, primeira dica, nós precisamos saber qual é o verbo que vai ser utilizado. Por quê? Porque dependendo do verbo, nós vamos aplicar regras diferentes, ok? Então, por exemplo, no caso do verbo to be e do verbo to have, olha só. Nós não podemos colocar na sentença principal um verbo e na question tag outro, tá? Os verbos têm que ser o mesmo. Por exemplo, your parents are here, aren't they? Então, nós temos aqui o verbo to be na oração principal e nós temos que colocá-lo na question tag. Lembrando que question tag é essa parte final da oração, tá certo? Então, nós temos presente aqui o verbo to be no início e o verbo to be no final. Da mesma forma, o verbo to have, nós temos ele no início aqui, e o have met my friends, haven't you? Então, percebam que o have aparece na oração principal e ele aparece também no final, certo? Não podemos colocar verbos distintos, tem que ser o mesmo verbo. Essa foi a primeira dica. Vamos para a segunda? A segunda dica é o verbo auxiliar to do. Isso mesmo. Se na frase não vier nem o verbo to have, nem o verbo to be, nós vamos fazer uso do verbo auxiliar to do, certo? Ficando dessa forma aqui. You don't want to stay at home today. Então, aqui nós temos aí do you. Então, nós temos o seguinte, nós não temos aqui nem o verbo to be, nem o verbo to have. Por isso, nós aplicamos o verbo auxiliar to do, certo? Muito bem, essa foi a segunda dica. Na terceira dica, nós temos que observar qual é o tempo verbal da oração. Por exemplo, she lives in Rio de Janeiro, doesn't she? Percebam que tempo verbal é esse aqui, lives. É o simple present, esse é o tempo verbal. Outro tempo verbal aqui, they are dancing, aren't they? Então, que tempo verbal é esse? É o present continuous, dance, ok? Muito bem, essa foi a terceira dica de hoje. E a quarta e última dica é, temos que identificar se a oração principal é positiva ou se é negativa. Por quê? Se a oração principal for positiva, a nossa question tag será negativa. E se a oração principal for negativa, a nossa question tag será positiva. Então, por exemplo, nós temos aqui, your parents are here, aren't they? Então, percebam que a oração principal ela é positiva e ela veio negativa na question tag. Por exemplo, se nós quiséssemos colocar essa oração aqui, que está de forma positiva, e se nós quiséssemos colocar ela
na primeira oração de forma negativa, então ficaria assim: they aren't dancing, e a question tag seria are they? Por quê? Porque ela está negativa na primeira sentença e ela ficará positiva na question tag. Certo, pessoal? Essas foram as 4 dicas de hoje. 4 dicas simples, fácil, descomplicada. Tudo isso foi pensando em você, pensando exatamente em ajudar você, certo? Muito bem, não esquece, nós vamos nos ver aqui nos vídeos posteriores e não esquece que estamos juntos. That's okay? Bye, bye!